Existe um tipo de jogo que não tenta ser grande, não tem exército, não tem mundo aberto, não tem 50 horas de conteúdo, mas tem uma floresta, um espírito pequeno e uma história que a maioria das pessoas não consegue terminar sem chorar. Ori and the Blind Forest saiu em 2015 e 11 anos depois ainda é considerado um dos jogos mais bonitos que já existiu. E hoje eu quero trazer um pedaço desse mundo para as minhas mãos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar trazendo uma pintura de uma miniatura do Ori and the Blind Forest que eu vou testar algumas técnicas diferentes e espero que vocês gostem, então bora pro vídeo. Comecei como de costume, do jeito que eu sempre faço, usando um primer preto e depois reforçando com um preto acetinado que eu gosto de usar quando eu preciso de uma escuridão mais profunda. A ideia desde o início era que fosse uma cena totalmente noturna, igual ao gráfico do jogo, né? Onde a iluminação partisse só do Ori, das folhas das árvores e dos cogumelos na base. E claro, também no núcleo, que fica no centro do tronco da árvore. Trabalhar desse jeito, do escuro pro claro, é muito bom e é uma técnica que muitas pessoas que pintam miniatura usam, porque te permite controlar melhor de onde tu quer que venha a iluminação e como toda a estrutura de luz vai funcionar na peça. Nessa parte, com o branco, a minha ideia era demarcar tudo que ia ser luz e fazer essa separação de valores. Mais ou menos como quando eu estou fazendo o Zenithal Highlight nas outras peças, como já fiz várias vezes aqui no canal, só que de um jeito um pouco mais focado e um pouco mais direcionado, porque agora a luz não ia estar vindo de cima, ia estar vindo de algum ponto específico, né? O Ori, as folhas da árvore, o núcleo no tronco e os cogumelos bioluminescentes na base. Uma coisa curiosa da história do jogo é que o estúdio que criou o Ori, a Moon Studios, não tem escritório, nem nunca teve. E isso é muito louco, porque foi fundado em 2010 por dois caras, Thomas Meller, que tinha saído da Blizzard, e o Gennady Korol, um engenheiro de computação de Israel. E eles começaram a recrutar talentos do mundo inteiro e a trabalhar de forma completamente remota. Numa época em que isso ainda parecia uma ideia meio absurda, não era comum igual hoje em dia. Só que o primeiro projeto deles não era o Ori, era um shooter chamado Warsup, que a Microsoft rejeitou na época, mas ela ficou encantada com um protótipo secundário, um jogo de plataforma pequeno que eles esperavam terminar em 6 meses, só que levou 4 anos. E a equipe inteira só foi se encontrar pessoalmente pela primeira vez na E3 de 2014, que foi quando eles anunciaram o trailer do Ori pro mundo. Imagina, depois de anos construindo juntos um dos jogos mais bonitos da história, eles nunca nem tinham se visto. E o mais engraçado é que de todos os jogos possíveis, Ori foi inspirado em Super Meat Boy, e os criadores queriam fazer algo que passasse a mesma boa sensação na forma de controle do personagem, e aí tu imagina, do jogo gore e difícil pro mais lírico e bonito do mercado. Às vezes a inspiração vem de lugares que a gente nem imagina. E quando o jogo finalmente lançou em 2015, recuperou todos os custos de produção em 7 dias. Voltando a falar um pouco aqui do processo, o azul que eu usei no tronco é o Prussian Blue, da Green Stuff World, que eu mostrei aí na tela, e é um azul petróleo escuro, assim, quase ciano. Eu misturei ele também com um cinza levemente mais claro para fazer o dry brush de iluminação do tronco. E uma coisa interessante acontece nessa peça: o que é luz num material é sombra no outro. Mais ou menos a mesma cor que eu usei para fazer a iluminação do tronco, eu usei para fazer a sombra das partes de folhagem ali da árvore, das folhas em si. Então a lógica se inverte, né? O que é engraçado. As pedras da base ficaram com um dry brush cinzento mesmo, mais neutras, para não competir com o brilho que ia vir depois. E eu aproveitei também para mostrar como é que eu colo as partes do modelo, porque esse Ori eu fiz ele em 3 partes, né? Eu juntei algumas ali antes de imprimir, justamente por ser uma miniatura pequena. A base com o tronco inferior e na parte superior com as folhas e todos os galhos. E o Ori minúsculo, pequenininho, para poder facilitar para pintar ele e colar mais tarde. Nas junções grandes eu usei cola epóxi de 2 partes, mistura a parte A e a B, em 5 minutos está firme, e eu uso para tudo que precisa de resistência. Para as partes menores, como o próprio Ori no final, eu uso cola, super cola, cianoacrilato, que é a mais precisa assim para encaixes pequenos. Para quem nunca jogou esse jogo do Ori, eu queria dar um pequeno resumo assim da história, sem dar nenhum spoiler, claro, mas só para instigar um pouco vocês a quererem conhecer esse universo e tudo mais. A história do Ori já começa com uma perda. 2, na verdade, e o jogo não te dá nem tempo de respirar entre elas. O Ori é um espírito guardião que foi arrancado da sua árvore durante uma tempestade, e ele é encontrado por uma criatura chamada Naru, que o cria como se fosse filho dele. E eles vivem juntos em paz até que a floresta começa a morrer. Aí a partir daí o Ori percorre um mundo de Nibel tentando restaurar o que foi perdido. Mas o que o jogo não te conta logo de início é que o verdadeiro antagonista, uma coruja enorme que fica perseguindo o Ori por todo o caminho, pode não ser uma vilã de verdade. O
que torna o Ori especial narrativamente é que não existe um vilão de verdade. Existe dor mal direcionada. Existe amor que virou destruição sem querer. E é exatamente esse tipo de história que fica na cabeça. Não porque tem um final perfeito, mas porque não tem. A Floresta de Nibel foi desenhada para parecer um sonho. Cada área tem uma paleta específica, uma música específica, uma sensação específica. Nenhum cenário se repete, cada pedra, cada árvore, cada cogumelo existe em um único lugar do jogo e nunca mais aparece. É uma floresta única, como cada peça que eu faço. E isso é tudo que eu vou dizer. Se você nunca jogou, joga. São umas 6 horas aí, mais ou menos, para concluir o jogo. E tu vai entender exatamente o que eu tô dizendo. Hoje em dia na Steam também o jogo deve estar bem barato e vale a pena. Também quero aproveitar para dizer que se tu tá gostando desse vídeo, se inscreve e ativa aí o sininho, porque eu tô postando toda semana aqui no canal e tem cada projeto chegando aí que eu não quero que tu perca. Então, já te agradeço aí por estar acompanhando até aqui. Nesse momento também, eu comecei a aplicar a tinta fluorescente da Vallejo, só que eu só tinha tinta azul. E eu precisava mesmo que fosse um branco fluorescente, esse seria o ideal. Mas como eu não tinha esse tom, e o azul ele... na verdade, o azul e qualquer outro tom dessas tintas não cobre muito bem. Ele tem uma transparência bem marcante. O que no fim até acabou jogando em meu favor, porque eu queria que quem visse a estátua na estante ali tivesse a mesma impressão de estar vendo uma estátua iluminada e tudo mais, sem ter a necessidade da luz UV por cima para ativar a luz fluorescente. Que ela ainda ficasse bonita e parecesse, lembrasse o jogo, sem ter esse segundo efeito. E ao mesmo tempo queria o segundo efeito para quando tivesse a luz UV em cima. Então foi complicado assim, mas acho que deu certo. Então eu fiz um dry brush branco por cima para preservar a iluminação nas mesmas partes ali. E o que deu textura, profundidade, uma luminosidade que funciona mesmo numa luz normal. A tinta flu fica para quem tiver a luz UV e o dry brush branco fica para todo mundo. São 2 peças numa praticamente. E uma coisa que eu aprendi nessa peça é que a tinta fluorescente ela não substitui a pintura. Ela potencializa o que já está lá. Se o dry brush branco não tivesse bom, a tinta flu por cima não ia salvar nada. Ela amplifica, não corrige. E é uma boa metáfora para pintura em geral. Cada camada depende muito da anterior. Não tem atalho, nem sequência. Tudo acaba tendo que funcionar em conjunto. E já aproveitando, falando também de sequência e de processo, eu quero convidar vocês para assistir um vídeo, caso não tenha assistido ainda, do Vegeta, que eu pintei em cel shading. Eu vou deixar aqui no card para vocês clicarem e olharem depois desse vídeo, tá bem? Obrigado por estarem assistindo até aqui e se quiser deixar um like também, me ajuda bastante. E aqui o verniz acetinado fechou tudo. Para peças assim que são mais surreais, não realistas, eu prefiro usar o verniz acetinado, que ele é um meio termo entre o verniz brilhante, que ia dar uma plasticidade meio estranha, e eu gosto de usar em coisas muito específicas, e o fosco, que ia acabar matando um pouco a atmosfera noturna que eu estava construindo. Eu começo aplicando uma camada fina, para dar uma boa fixação, e depois dela estar seca, eu vou lá e aplico uma camada definitiva por cima de tudo. Uma outra dica bônus é que os vernizes eles ajudam a cobrir as imperfeições da cola cianoacrilato, né? Da super cola, super bonder, enfim, que a gente usa. Às vezes ou ela fica brilhante, ou dependendo de como ela seca, ela fica com aquela casca meio branca, né? E o verniz por cima ele acaba escondendo isso e normalizando. Então fica aí essa dica para quando a gente aplica um pouco demais ou acaba escorrendo um pouquinho, enfim, é um jeito de corrigir. E aqui tá a minha versão do Ori, na luz normal. E essa é a versão no escuro. Quero te agradecer por ter assistido o vídeo até aqui, por ter acompanhado até o final. Isso é uma coisa muito rara hoje em dia, né? Mas deixa aqui nos comentários se tu já jogou Ori and the Blind Forest, se tem algum personagem específico que tu gostaria de ver aqui no canal, ou até a tua opinião sobre esse formato diferente de vídeo um pouco que eu tô tentando fazer. Obrigado de novo e até semana que vem. Falou!